A paz do Senhor. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra. Nosso principal objetivo é semear a Santa Palavra do Senhor dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, do nosso país e até mesmo fora dele. Para isso eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esta mensagem com todos os seus contatos e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Aguarde só um instante. Olá, estamos de volta. Espero que você esteja com a sua Bíblia à mão. E se você tiver, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, queridos. Amados, esta é uma palavra que eu quero trazer para os irmãos. Ela tem um título um pouco diferente do que normalmente eu uso. O título dessa palavra é Os Planos de Satanás para o Homem. Normalmente a gente fala dos planos de Deus, né? Mas dessa vez nós vamos falar dos planos de Satanás, porque ele tem muitos planos contra a minha e contra a tua vida. Talvez você possa estar até estranhando esse título, mas é necessário nós conhecermos os planos do nosso inimigo para poder combatê-lo. Então, muitas vezes a gente fala das bênçãos de Deus, nós falamos das coisas maravilhosas que o nosso Deus faz por nós, e nós esquecemos de ver o outro lado da história, porque nós precisamos também estar precavidos com tudo aquilo que nós vamos ter que enfrentar pelo caminho. Uma das coisas difíceis, ou seja, ruins, é quando o inimigo que você tem está do teu lado. Você não conhece. Satanás, a gente sabe que ele é inimigo e ponto final. Mas nós precisamos conhecer também as estratégias dele para poder trazer uma vida de derrota para mim e para você. Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso. Nós conhecemos as promessas que foram feitas por Deus para nós e sabemos que elas não serão frustradas. Mas se não estivermos conscientes dos ataques que estamos sujeitos, corremos o risco de uma grande derrota. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. Ele não está fazendo brincadeira. Muitas vezes, até, me perdoe o que eu vou dizer, nós fazemos brincadeiras como crente. Nós fazemos papel de crente, mas não agimos como tal. Agora, o inimigo das nossas almas, ele age com seriedade em tudo aquilo que ele faz. Ele não brinca em serviço. Então nós precisamos conhecer como ele age para que a gente possa se defender dele. E eu queria trazer aqui para nós algumas situações que nós vamos entender no decorrer desta mensagem. Primeiramente, uma das coisas que Satanás costuma trazer, e é muito claro isso, ele traz dúvida ao nosso coração. Ele faz você questionar a palavra de Deus e a sua bondade. Aí eu vou aqui no verso 3, capítulo 3, verso 4, que diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente veio num diálogo com Eva e perguntou para ela, ela usa aquela pergunta:
se vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. Foi isso mesmo que ele falou? Então ela vem e faz essa pergunta para Eva, se foi aquilo que Deus havia falado, e Eva confirmou que sim. E aí a serpente vem com uma dúvida no coração de Eva, dizendo: certamente não morrereis. Satanás, ele vem com a sua sutileza, e o que ele quer fazer é justamente criar dúvida no coração das pessoas. Quando se fala, às vezes você vai fazer um evangelismo, quando você fala do amor de Cristo, muitas pessoas te questionam, muitas pessoas vêm perguntando: se Deus é tão bom, por que tem gente sofrendo? Se Deus é tão bom, por que tem crianças nos faróis aí se prostituindo? Por que tem crianças sendo mortas, entregues à mão dos traficantes? Então são muitas dúvidas que essas pessoas têm, e essas dúvidas são colocadas pelo inimigo das nossas almas. Então você tem que conhecer as suas estratégias para você se defender dele. Aqui ele fala justamente sobre isso. Ele traz essa dúvida no coração da Eva, dizendo para ela: mas se vocês comerem, certamente não morrereis. Aí Eva já tinha no coração um conhecimento passado naturalmente por Adão, que não poderia comer daquele fruto, porque aquilo ali eles haveriam de morrer. Aí vem a serpente, possuída naturalmente. A serpente era um animal criado por Deus, mas Satanás a possuiu, a incorporou, vamos dizer assim, e veio conversar com Eva já com outras intenções, e colocou para Eva essa dúvida, que a Eva ficou em dúvida realmente. Naquele momento, quando Satanás falou aquilo, trouxe uma dúvida tremenda no coração da pessoa. Poxa, mas peraí, mas Deus falou que eu ia morrer se eu comesse essa árvore, agora você está me dizendo que não? Me explica isso. Aí nós vamos para o segundo tópico, que é desencorajamento. Faz você olhar para os problemas e não para Deus. Aí eu quero ler aqui o verso 5 do mesmo capítulo 3, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Duas coisas Satanás causou aqui com essa conversa. Primeiro, o desencorajamento. Por quê? Porque ele estava trazendo para Eva que Deus havia mentido. Não, Deus mentiu para você. Se você comer desse fruto, você não vai morrer. Porém, você vai ter conhecimento e você será igual a Deus. Então, Satanás naquele momento trouxe duas situações ali muito perigosas. Primeiro, ele trouxe um desencorajamento no coração de Eva, porque apresentou para ela uma forma de mentira que Deus havia dito. Mas não foi. Deus não havia mentido, Deus falou a verdade. Porque na realidade a gente vai ver na sequência do livro de Gênesis, quando Deus confronta os três no caso, ele determina uma punição para cada um, Deus lança o homem e a mulher fora do jardim do Éden. Eles não morreram literalmente, eles morreram espiritualmente. Então era isso que Deus estava dizendo. Era como se ele tivesse chegado para Adão e dito assim: Adão, vocês cumprindo a minha palavra, vocês não me desobedecendo, vocês estarão eternamente comigo. Agora, se vocês me desobedecerem, vocês vão perder esse direito e vocês vão morrer espiritualmente, ou seja, vocês vão ser tirados da minha presença. Eu vou tirá-los da minha presença. É o que acontece até hoje nos nossos dias. Aqui no começo da história da humanidade, através de Adão e através de Eva, nós vemos que Deus, ele deixa esses exemplos daquilo que o homem viraria. E o homem virou isso aí. Porque hoje nós vivemos numa época também
que tudo isso acontece conosco no nosso tempo. As dúvidas, o desencorajamento, tentar mostrar que você pode ser melhor do que esse ou do que aquele. E de repente, muitas vezes, quando alguém diz que você não precisa de Deus, é porque você é tão bom quanto ele. Se você falar que não precisa de uma coisa, é porque você pode alcançar aquilo quando você quiser. É porque você tem possibilidade de ser igual àquilo. Se alguém falar para mim e para você, você não precisa de Deus e você acreditar, é porque você acredita que você é tão bom quanto ele. Então a gente sabe que aqui Satanás ele fez algo do que ele sabe fazer muito bem, que é a mentira. Justamente colocar a pessoa em dúvida, colocar a pessoa num momento de desencorajamento. Foi o que ele fez. Então ele criou uma dúvida primeiramente no coração da Eva, desencorajou a Eva porque ele quis provar para ela que Deus estava mentindo, e ao mesmo tempo ele trouxe uma outra situação, uma soberba no coração da Eva, dela pensar que poderia ser igual a Deus, porque ele fez isso. Satanás, ele era um anjo de luz, ele era Lúcifer quando ele estava no céu, mas a sua arrogância e a sua soberba fez com que ele achasse que ele poderia ser igual a Deus. Tanto que lá no livro de livro de Ezequiel, ele fala que ele colocaria o trono dele acima. Ele seria como Deus. E é o que ele fala aqui para a Eva, para que Eva pudesse entender que ela poderia ser igual a Deus. Então, queridos, tome cuidado com aquilo que você é colocado no teu coração. A dúvida sobre Deus pode te trazer perdição. O desencorajamento ou até mesmo a arrogância de achar que você pode ser igual a Ele. Isso pode acontecer nos nossos dias. Não é uma coisa que ficou restrita ao Antigo Testamento, ao começo da humanidade. É algo que até o dia de hoje pode ser. Tem muita gente que se acham deuses, se acham superiores a todo mundo. Eles se acham na mesma condição de um Deus. Nós vemos isso hoje no nosso país, na política do nosso país, o que está acontecendo. Uma democracia que devia estar totalmente diferente do que é hoje. Então, cuidado. Outra situação que eu quero trazer para nós, que Satanás faz, ele nos desvia. Ele traz um desvio, ele faz as coisas erradas parecerem as certas. Eles atraem a ponto de você desejar as coisas erradas no lugar da certa. Ele fez isso aqui no Gênesis 6. Ele diz assim: e vendo a mulher, diz assim a palavra, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, naquele momento, o inimigo ele conseguiu desviar a pessoa de uma tal forma que ela entendeu que aquilo que ela havia aprendido que era o certo não tinha valor, e ela foi acreditar naquilo que a serpente lhe trouxe, que era o errado. Então ela fez a coisa errada parecerem o Satanás fez com que a coisa errada se tornasse atraente para Eva, e aí sim a Eva acabou praticando aquilo que Satanás queria que ela praticasse. Assim acontece comigo e com você nos dias atuais. O inimigo das nossas almas tenta nos mostrar as coisas excelentes que ele diz que você pode usar, só que ele vai mostrar para você alguma coisa que é diferente daquilo que Deus mostrou para você. É a mesma coisa ele tentou fazer com Jesus lá no deserto. Ele mostrou para o Senhor os reinos da terra, a sua glória, e que ele daria tudo aquilo para ele se ele se prostrasse a ele. É que Jesus era Jesus, mesmo sendo homem naquele momento, ele tinha total convicção do Deus que o havia mandado cumprir aquela missão. E nós, na nossa fragilidade humana, nós não conseguimos muitas vezes, por isso caímos muitas vezes pelo meio do caminho. Então essa questão é muito perigosa, quando você se desvia daquilo que é a verdade, daquilo que é o correto, se iludindo por algo
que não é certo. Você troca as posições, inverte os valores. Então foi isso que aconteceu com Eva naquele momento. Uma outra situação também é a derrota. A derrota que ele quer fazer com que você entenda, o que ele vai trazer para você, faz você sentir-se um fracassado a ponto de não ter mais ânimo para continuar tentando. Isso é muito preocupante. O inimigo, ele coloca no meu e no seu coração uma derrota, de forma que nós não conseguimos depois sair mais daquilo. Nos tornamos pessoas ali com dificuldade de realizar nessa terra, de realizar nessa vida. Achamos que não somos capazes. Por quê? Porque ele planta no meu e no seu coração essa derrota, que nós não somos derrotados, mas ele planta que nós somos. Então é terrível um negócio desse. Precisamos estar atentos a todas as suas investidas. Para a gente encerrar essa primeira parte, ele implanta uma outra coisa, que é a vergonha. Depois de revelado o seu erro, faz você fugir da responsabilidade. Primeiro, ele faz você errar, ele desvia você da verdade. E quando você erra, ele vem a vergonha que foi causada por tudo aquilo. E aí uma outra coisa que naturalmente vai vir no meu e no teu coração é a vergonha, e aquilo vai fazer a gente talvez fugir da nossa responsabilidade e não querer assumir aquilo que nós fizemos. Foi assim que aconteceu com Adão e com Eva. No verso 10 do capítulo 3 ele diz o seguinte: e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, depois de cometer o erro, depois de ter sido levado na dúvida pelo desencorajamento, desviado da atenção daquilo que ele devia não ter se desviado, sobrou para ele o quê? A vergonha. Foi o que sobrou para Adão e para Eva. Depois disso, Deus os confrontou, chamou os três ali, colocou os três junto às vezes. Cada um deu a sua versão. Primeiramente, Eva falou que foi a serpente que havia enganado. Depois Adão falou que para Deus que foi a mulher que ele havia dado para ele, que o enganou. Ou seja, ele estava tentando tirar a culpa de si mesmo. Ou seja, estava envergonhado pelo que fez, mas não queria assumir. Não teve a honra de assumir naquele momento que realmente tinha errado. Eu creio que se naquele momento aquele homem e aquela mulher tivessem admitido que erraram, admitido que sabiam como fazer e fizeram de outra forma, talvez a história fosse outra. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas seria alguma coisa diferente. E para a gente concluir essa primeira parte, como Jesus deixou escrito em João 10:10, parte A, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então ele não veio para fazer outra coisa, ele não sabe fazer outra coisa. Ele nunca vai fazer algo de bom para alguém. Talvez em algum momento da vida haja algum tipo de coisa que a pessoa recebeu dele e achou que foi bom. Mas quando ele entrega alguma coisa de bom para alguém hoje, é porque amanhã já está preparado o pior para aquela pessoa. Ele vai levar essa pessoa embora na iniquidade. Então é muito importante. Satanás veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, parte A. Roubar o quê? Os seus sonhos. Você tem sonhos na vida? Então saiba que se você deixar, Satanás vai roubar os seus sonhos. Ele vai tirar o teu entusiasmo, vai desencorajar você, vai colocar dúvida no seu coração, vai desviar você da verdade e vai te envergonhar. Outra coisa, ele vai roubar a sua identidade. Ele vai fazer você crer que você não tem o poder, que você não tem, não é o poder, que você não tem Deus na sua vida. Ele vai fazer você crer que aquilo que você era do lado do Senhor não tem mais condições. Ele não vai mais olhar para você como olhava antes. Ele vai tentar tirar tudo aquilo que Deus colocou para você como promessa, ele vai tentar tirar de você. E também ele vai tentar destruir a sua vida, porque ele não veio para fazer outra coisa a não ser destruir.
Então, lembre-se disso quando você estiver pensando em alguma coisa que você quer fazer, que talvez Satanás esteja tentando te levar para outro lugar. E falando um pouco do Jardim do Éden e os seus frutos, nós vemos duas árvores em destaque, que são a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós entendemos que a árvore da vida nada mais era do que Jesus naquele lugar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o Espírito Santo, é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Toda árvore no jardim servia para alimento, menos a do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Adão e Eva, eles estavam liberados, inclusive, para se alimentarem da árvore da vida. A única árvore que eles não podiam se alimentar era a árvore do bem e do mal. E o que aconteceu? Eu acredito, é uma conjectura minha, que antes de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam se alimentando da árvore da vida também. Também estavam se alimentando. E se eles ficassem sem mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento, a árvore da vida seria para a eternidade deles e de todos os demais. Só que eles chegaram naquele momento e eles descumpriram algo da parte de Deus, que foi justamente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde eles, enganados pela serpente, eles acreditaram que eles seriam conhecedores de tudo e realmente começaram a conhecer o que era bom, o que não era, o que era o bom, o que era o mal. Só que Deus os tirou do jardim do Éden e os lançou na terra onde eles haviam sido formados, e a partir dali eles tiveram uma nova história a ser escrita. E Deus colocou uma espada flamejante que protegia o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque se eles comessem daquela árvore da vida depois do pecado, eles continuariam a vida inteira no pecado. Porque a árvore da vida é o que traz para a gente a eternidade. A árvore da vida, como Jesus mesmo fala lá no Novo Testamento, que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Adão e Eva teriam parte com o Senhor se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente entende, né? Por que Jesus falou aquilo? Por que Jesus falou que nós precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue? Mas precisamos, antes disso, termos aceitado a Ele como Senhor e Salvador e termos a nossa vida liberta das coisas desse mundo, liberta do mal dessa terra. Jesus não veio, quando veio falou sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. Porém eles naquela época, eles não entendiam que aquele que lhes falava era o Filho de Deus, e que na criação de todas as coisas foram estabelecido como árvore da vida. Por isso Jesus é o alimento espiritual principal, pois sem ele não há salvação. Então isso tudo aconteceu, olhando-se os dois testamentos, o Antigo e o Novo, a gente consegue mais ou menos fazer uma conjectura daquilo que era aquele tempo e que se tornou depois do Novo Testamento e o que é no nosso tempo até hoje. Precisamos nos alimentar da árvore da vida, precisamos nos alimentar de Jesus, através da sua palavra, cobertura com o seu sangue que já foi feito quando ele se entregou na cruz por nós. Então pense, nós estamos vivendo tempos do fim. As cortinas da humanidade estão se fechando e não tem mais argumentos para a gente dizer que não está. Tudo já está acontecendo. Nós temos visto aí até mesmo o ecumenismo entre as religiões da terra já começando a se formar. Nós já tivemos há um tempo atrás uma grande reunião que estava ali o Papa Francisco, representantes das diversas religiões do mundo. Só não tinha um representante do Evangelho, porque o povo de Deus que conhece a Bíblia sabe o que vai acontecer a partir de agora. Então, querido, a nossa solução é Jesus.
é caminharmos junto com Ele, é estarmos ali focados na Sua palavra, não é ficarmos preocupados aí com outras coisas. Então que você que está me ouvindo, lembre-se disso. Amém? Eu quero orar por você nesse momento e em seguida fazemos as últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade. Abençoa a vida daqueles que assistiram esta pregação, esta mensagem. Que o Senhor possa trazer bênção sobre suas vidas e compreensão daquilo que está sendo preparado para esses últimos tempos. As cortinas desse grande teatro chamado humanidade estão se fechando. E eu creio que dentro em breve as trombetas soará, o Senhor Jesus surgirá nas nuvens e levará para Ele a sua igreja. Queremos estar juntos, queremos estar firmados nesta rocha para que juntos possamos subir as alturas e um dia participarmos das bodas do Cordeiro. Obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada família, por cada pessoa que assistiu esta mensagem e por todos aqueles que ainda hão de assistir. Que a Tua graça e o Teu poder sejam derramados sobre nossas vidas, que tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvo e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.